Estamos apresentando Cultura Sul Notícias. Cultura Sul Notícias. Entrevista. Agora 8h21 minutos. Bom dia. Já está adiantando aqui o horário, né? Olha só, começando o nosso bloco da entrevista do dia, recebendo mais uma vez ela, nossa advogada especialista em direito previdenciário, Tatiane Portes Lantieri. Ela que veio conversar com a gente e trazer tantas informações importantes. Mais uma vez, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Veridiane, bom dia, Elias, bom dia, São Mateus, bom dia, região, bom dia, estado do Paraná, porque eu já ouvi falar que a transmissão chega longe. Teve gente que falou comigo que escutou na rádio. Olha só que bacana. E você já tá querendo terminar o programa? Pois é, já pensou? Já tô vendo coisa ali no nosso horário. Deixa eu falar 2 minutos. Muito bem. E temos várias participações já. O pessoal já foi mandando suas perguntas, inclusive de longe, até de Rio Azul já veio umas perguntas aqui. Tá vendo? E vamos começar então. Olha só, uma pessoa colocou o seguinte: bom dia, pessoal. Como que funciona a contribuição à Previdência Social? Poderia me explicar? Eu sou estagiária ainda e queria saber se já posso contribuir. Eu tenho 16 anos. Tem 16 anos, a lei autoriza que a partir dos 16 anos a gente possa fazer contribuição na qualidade de segurado facultativo. Estagiário não conta como tempo de contribuição, não é uma pessoa que está trabalhando de maneira que fosse obrigatório recolher. Quem não tem remuneração ou não tem obrigatoriedade de recolhimento, como o caso dela, que tem 16 anos e é estagiária, pode se inscrever na Previdência para recolher como facultativo. O que é o facultativo? É aquele que escolhe contribuir para a Previdência. E aí, dentro destas opções, ela pode contribuir sobre o valor de salário mínimo até o valor do teto. Também tem que ser escolhido daí que tipo de alíquota que faz o recolhimento, se 20%, se 11%, enfim. 11% só se for por salário mínimo, né? Mas existe essa possibilidade. Esta é uma das possibilidades. A segunda possibilidade é fazer contribuição como contribuinte individual. Contribuinte individual é aquela pessoa que trabalha, que ofere remuneração e aí tem que contribuir para a Previdência. Ou então, se aos 16 anos de idade ela arrumar um emprego, porque ela pode trabalhar já, né? A Constituição autoriza, aí ela vai fazer a contribuição como segurada empregada. Quem faz a contribuição é o empregado. É o empregador. E nesses casos, ela consegue se aposentar lá na frente antes? Ela vai se aposentar só aos 62 anos de idade. Por quê? Porque nós não temos mais o Instituto da Aposentadoria por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição, só se aposenta quem já era segurado da Previdência Social antes de 2019, novembro de 2019, quando nós tivemos a reforma da Previdência, certo? Quem entrou para o sistema depois de 13 de novembro de 2019 vai se aposentar única e exclusivamente por idade. Mas então, não vale a pena eu recolher porque eu não vou precisar desse tempo? Vale sim. A Previdência não é feita só de aposentadoria. A Previdência é feita de benefícios por incapacidade. Por exemplo, nós não temos inúmeras perguntas. Eu tenho esse problema de saúde, eu posso me encostar? Então, a partir do momento que você está filiado à Previdência, você fez 12 contribuições, certo? Você já pode, eventualmente, pedir um benefício por incapacidade. Você está afiliado para a Previdência, tem dependentes, infelizmente vem falecer, vai deixar pensão. Você tem um problema que vai te deixar incapaz permanentemente, aposentadoria, por incapacidade permanente, por invalidez. Eventualmente vai ter um filho, salário maternidade. Então, nós temos, e outros benefícios, sim, né? Não citei todos aqui. Mas, então, nós temos a Previdência que cuida da gente neste meio período até chegarmos à aposentadoria. Então, sim, vale a pena no sentido de você ter isso como um seguro. E, obviamente, você tem que ter o tempo mínimo de contribuição, contribuído de forma correta. Não é só, eu vou pagar. Daí eu pego a guia e pago em qualquer dia. E aí eu vou pagando. Eu paguei atrasado, paguei aqui, paguei lá, paguei um ano, paguei tudo errado. Vai lá para a Previdência pedir o benefício? Não tem. Por quê? Porque você não contribuiu corretamente.
Então tem uma série de regras que temos que seguir. Para quê? Porque as contribuições sejam computadas, para que eu tenha direito aos meus benefícios e, como eu disse, não só para a aposentadoria, mas para tudo que acontece durante a vida inteira da pessoa, que pode ocorrer momentos difíceis que precisam ser acolhidos pela Previdência e momentos alegres, como o nascimento de um filho, adotar um filho, enfim, uma série de outras situações que também vão te dar direito a receber benefício. Muito bem, olha só, uma pessoa mandou o seguinte: bom dia, quero fazer uma pergunta. Eu trabalhei de carteira assinada há 2 anos. Agora, por motivo de doença, não posso mais trabalhar. Se meu médico me fornecer atestado, consigo um auxílio até complementar a idade para me aposentar? Então, ela está perguntando se o médico dela fornecer, então, esse atestado, será que ela consegue esse auxílio? Ela falou que ela tem o pé torto de nascença, por isso acabou dando desgaste, né, no outro joelho dela. E agora ela não consegue mais trabalhar porque dói muito. Ela tem apenas 49 anos. Veja só, para receber benefício da Previdência, lembra que eu falo sempre aqui, quem ouve a gente sempre vai lembrar da história da piscina. Em primeiro lugar, eu tenho que ser segurado. Então, ela está me contando que ela trabalhou só 2 anos com carteira assinada, né? Como segurada obrigatória empregada. Eu não sei quanto tempo ela deixou de trabalhar, quanto tempo ela não contribui. Mas com 2 anos de contribuição, ela poderia pedir benefício no INSS até 12 meses após a cessação dos recolhimentos. Então, tive o último recolhimento de contribuição para a Previdência em janeiro de 2023, certo? Eu posso até o dia 14 de fevereiro de 2024 solicitar benefício. Por quê? Porque eu tenho os 12 meses e essa é uma conta um pouquinho diferente, mas vamos sempre contar 12 redondo. Parou em janeiro, eu posso até fevereiro de 2024 pedir benefício. Se eu não contribuir até o dia 15 de fevereiro de 2024, eu não posso pedir nenhum benefício, mesmo que eu esteja incapacitado. Diferente se contribuiu até janeiro de 2023 no meu exemplo, mas eu fiquei incapacitada de uma forma que eu não possa trabalhar antes deste período em que eu não poderia mais pedir benefício. Então, eu consigo comprovar que ela foi no médico em novembro de 2023, o médico disse que ela estava incapacitada e que ela não poderia trabalhar. Aí eu posso pedir. Só que o INSS vai negar. E aí a gente tem que trabalhar em recurso. Mas então, como eu sempre digo, tem que analisar a situação da pessoa. Outra pergunta aqui, eu tenho diabetes, sou agricultor, tenho 56 anos, tenho direito a auxílio doença? Não sei. Estar doente não significa estar incapaz para o trabalho. A doença, como eu sempre falo, ela tem que ser incapacitante. Então, se o diabetes dele tá descompensado, se ele tá com o pé cortado, que ele tem um monte de problemas que impedem que ele exerça o labor de agricultor, sim. Simples fato de ter diabetes, simples fato de ter pressão alta, simples fato de ter dor na coluna, simples fato de ter qualquer doença, se ela não for incapacitante, se ela não te impedir de você exercer o teu trabalho de uma forma com desempenho, não vai ter direito a benefício. Principalmente o diabetes. Diabetes, né? Você toma insulina, você compensa. Então, tem que ter um diagnóstico firme dizendo, ó, a sua doença, ela é incapacitante, você não pode fazer nada. Aí você vai para casa descansar e esperar se recuperar para voltar a trabalhar. Outra pergunta que chegou aqui pra gente. Bom dia, eu comecei a trabalhar de auxiliar de serviços gerais na prefeitura em 2008. Sou concursada e ela gostaria de saber se ela pode se aposentar por tempo de serviço e quanto tempo de serviço conta para ela se aposentar. Ela tem atualmente 38 anos. As regras para a aposentadoria do funcionário público são diferentes. Então, agora eu não me lembro a idade correta, eu acho que é 65 anos, 60, não sei, porque eu não trabalho muito com o serviço público, então daí toda vez eu tenho que estudar, eu tenho que olhar a lei lá para lembrar da regra, né? Porque essa eu não decorei. Mas ela vai ter que ter 25 anos de serviço público. 10 anos, 10 anos, 25, 10 e 5 no cargo. Então, ela tem que ter tempo
o tempo mínimo de serviço público, e ela vai ter que ter idade. Então, tem outros requisitos que é diferente da Previdência do INSS. Então, eu não sei dizer aqui agora, eu teria que fazer conta, teria que olhar a regra para dizer. Com 38 anos de idade, com certeza ela não vai se aposentar, porque ela tem que ter idade. Né? Ela tem, desde 2008, 18, 10, mais 6, 16, ela tem 16 anos de contribuição. Então, não tem tempo também. Ela tem 16 anos de serviço público, mas ela não tem o tempo total. Então, ela vai ter que completar tempo e vai ter que completar idade. Então, para o regime próprio é diferente. Olha só, a outra pergunta aqui. Olá, eu sou a Valdirene, queria saber como calcular o valor da aposentadoria. Isso daqui são pelo menos umas 4 aulas de curso de direito previdenciário para aprender a fazer uma conta. Depende. Depende se a aposentadoria ela é por tempo de contribuição ou se ela é por idade. Depende da data em que ela implementou os requisitos. Depende do tipo de benefício que ela vai querer receber. Regra geral, para tempo de contribuição, que talvez não seja o caso dela, anterior às regras da Previdência, vai ser uma média aritmética das 80% maiores contribuições. Dependendo do tipo da aposentadoria, aplica-se o coeficiente. O que é coeficiente? É um número baseado no tempo de contribuição. Depois, dependendo, aplica fator previdenciário. Depois da regra da Previdência, o cálculo modifica, passa a ser 100% das contribuições. Então, tem que ver qual é o tipo do benefício, e a conta não é simples. A conta é bastante complexa, são várias regras que a gente tem que estudar. Então, quando eu vou fazer um cálculo, eu não sento ali, vai fazer isso. É muito cálculo que a gente faz. Eu tenho um livro desse tamanho que toda vez eu abro, vou estudar, vou ler, reler as regras, porque para cada caso é um caso. Outra pessoa colocou aqui, o Leandro também está mandando mensagem pra gente lá do Rio Azul. Ele colocou: é possível aumentar o valor da contribuição? É possível, mas não é recomendável sem que se faça um cálculo antes. Por quê? Porque como se trata de média, nós temos que ver qual é a média da pessoa, certo? Porque às vezes a pessoa, recolhi a vida inteira por salário mínimo, eu quero aumentar o valor da minha aposentadoria, então agora eu vou recolher no teto. Quanto é que isso vai mudar no valor da tua aposentadoria? E quanto é que eu tenho que pagar para a Previdência para ter um aumento mínimo, certo? Também precisa ver quanto tempo ainda a pessoa vai contribuir para ver se efetivamente vale a pena. Então, é possível sim. O valor da contribuição, ela varia de um salário mínimo até o valor do teto. O teto é hoje 7.806 e alguma coisa, se não me engano, certo? Eu posso, quando eu sou contribuinte individual, quando eu sou contribuinte facultativo, escolher o valor da minha contribuição. Mas eu preciso saber se isso efetivamente vale a pena. E aqui eu trago um parêntese bem interessante, porque todo mundo fala, trabalhador rural se aposenta só com salário mínimo, trabalhador rural não recolhe. Mentira, gente. Não é verdade. Existe um código da Previdência destinado ao trabalhador rural para que ele faça recolhimento. Ele vai recolher no valor que ele quiser. E aí, claro, feito o cálculo, obviamente, né? Entre um salário mínimo e o teto da Previdência, o trabalhador rural, regime de economia familiar, se ele optar em recolher, ele pode se aposentar pelo teto. Não vai, né? Porque é média. Média tem que contribuir a vida inteira sobre teto para ter um valor de teto. Mas sim, ele pode ter um valor de benefício diferente de salário mínimo, que é o que todo mundo fala, não, é só salário mínimo. Não, não é. E por que tem algumas pessoas que falam, até uma das perguntas questionava isso, colocaram por que muitos dizem que não se aposentaram com o valor total do que recebiam. É exatamente essa questão, porque como se trata de média, né? A aplicação do fator previdenciário, como a gente leva em consideração o tempo de contribuição, também os anos de contribuição, dependendo do tipo da aposentadoria que a pessoa teve, de fato não chega a valor. E as pessoas, elas têm uma ideia muito equivocada com relação ao que elas trabalham enquanto estão em atividade e o que elas ganham enquanto estão em atividade e o que elas ganham enquanto aposentados. Porque atividade é salário, né? Salário bruto, líquido, essas coisas todas. É uma coisa diferente.
O valor do salário, você tira um percentual para pagar a tua aposentadoria. Só que a tua aposentadoria vai levar em consideração todas as tuas contribuições da vida inteira, né? Então, quando a pessoa está trabalhando, tem um último salário lá, eu ganhava 10 mil reais. Então, eu contribuo sobre o valor de teto, né? Contribuo sobre 7. Mas eu me aposentei com 2 salários mínimos. Porque durante a tua vida inteira, a sua média foi de 2 salários mínimos. Eu tô aqui só olhando esses sinais aqui. Pode continuar, né? Daqui a coisa... Manter aqui a linha de raciocínio e ficar pensando, mas o que tá acontecendo aqui do lado ali, será? Foca aqui, tá tudo certo. Foca aqui, vamos continuar, então, aqui com um áudio que chegou pra gente. Vamos ver o que então... Aqui, não. Você vai conseguir colocar ali, Elias? Então, só coloca debaixo que já vou adiantar uma outra pergunta que chegou ali pra gente. Olha, a de cima, Elias, por favor. A debaixo desse. Não, de cima dessa, né? A moça que tá ali, Júlia, de cima. Aí, isso, muito bem. Olha só, bom dia, me chamo José, tenho 52 anos, já trabalhei de carteira assinada há 30 anos e continuo. Será que já posso pedir minha aposentadoria por tempo de serviço? Agora estou registrado há 2 anos no serviço de máquinas costais agrícolas. Já trabalhei também de segurança em uma fábrica de madeira. Então, de carteira assinada ele já tem 30 anos e de idade 52 anos. Ele já pode pedir? Não, pode. Tudo pode. Se vai conseguir outras coisas. Outra coisa, que nem história. Posso processar? Pode. Pode, né? Vai ganhar? Não sei. Acho que não. Mas se quiser, né? Mas aí, tirando a brincadeira aqui, o seu José, 52 anos de idade não tem idade, 30 anos de carteira assinada não tem tempo de contribuição. Homem até 13 de novembro de 2000, ou 12 de novembro de 2019 tinha que ter 35 anos de contribuição. Se não tinha 35 anos em 2019, começaram. Daí eu esqueço, né, o que eu tô falando. Por isso foca, né? Pra quem não tá assistindo, começaram é que a Veridiana, eles estão trocando as mensagens aqui, que tá chegando, né? E aí eu fico olhando. E aí perco o raciocínio. Mas voltando aqui, 35 anos de contribuição em 2019. Se não tinha este período, vai ter que cumprir regra de transição, que significa trabalhar um pouco mais de 35 anos de contribuição, certo? Então, este é um primeiro cálculo que teríamos que fazer para ele. Segundo cálculo, trabalhou de segurança. Segurança tem uma discussão no STF se é atividade especial ou não. Atividade especial conta 40% a mais do tempo. Então, talvez poderíamos contar tempo especial e aumentar o tempo de contribuição dele. Regra geral, ele tem que fechar mais que 35 anos. A gente tem que achar 35 anos mais em algum lugar. Somando atividade especial, somando atividade rural, somando tempo de exército, somando um monte de coisas que a gente vai encontrando na vida da pessoa até fechar o tempo. Se ele tiver unicamente 32 anos de contribuição seca aos 53 anos de idade, ele pode pedir aposentadoria. Não vai levar. Não vai levar, porque ele não preencheu os requisitos necessários. Olha só, até uma pessoa colocou aqui o seguinte. Agora dá pra gente colocar o áudio, né, Elias? Vamos colocar ali só o fone pra Tatiane ouvir, então, que seu ouvinte, né, que tá nos acompanhando, mandou, então, seu questionamento. Vamos acompanhar. Bom dia, tudo bem? Então, eu tenho uma dúvida. Eu sou registrado e eu tenho MEI. Vamos dizer, se eu for mandado embora, eu tenho direito ao seguro-desemprego? Obrigado, bom dia a todos. Deu pra ouvir? Tá. Eu vou tirar porque tá com um chiozinho. E eu não consigo escutar falar com o chio, porque daí eu fico escutando. Se ele trabalha registrado, né? Dependendo do tempo que ele tem de registro, sim. Seguro-desemprego se for mandado embora, vai ter direito. Não é minha área, né? Direito do trabalho é outra coisa, não é previdência. Mas sim, se ele o contrato dele for rescindido, ele vai ter direito a receber o seguro-desemprego. Então vamos para a nossa última pergunta aqui. A pessoa colocou o seguinte: eu gostaria de saber como proceder para fazer a solicitação de aposentadoria. Dentro, o INSS tem aquela... o INSS.
O Gov tem aquela senha, né, que todo mundo conhece, o Gov.br, você tem que ter uma senha de acesso. Quando você cria a tua senha do Gov.br, você pode entrar no aplicativo do INSS, Meu INSS. Aí você coloca lá os dados e vai solicitar a aposentadoria. Se a pessoa tiver os requisitos da aposentadoria, sai, se não tiver, é negado. Então, mas pode fazer tudo de pelo casa. aplicativo, pode fazer, né? A senha é da pessoa. Você pode fazer. A única coisa é que se você faz o pedido direto ali, o INSS, ele vai analisar com o que tem ali, né? A gente lembra que, por exemplo, a simulação que consta lá no portal do INSS não necessariamente seja a verdade. Certo? Por quê? Porque a simulação são robôs que fazem, são informações que estão lançadas ali. Então, aquela simulação, ela não consegue ler o documento que chama o CNIS, que é onde estão registrado todo o histórico laboral da pessoa. Esse robô, ele não consegue ler se o CNIS tem data fim, se existe pendência de recolhimento, ele não consegue ler se a primeira contribuição foi em dia, ele não consegue separar quando eu trabalhei para regime próprio, né? Quando eu trabalhei como funcionário ou prestei serviço para um regime próprio, não consegue separar do serviço particular. Então, ele vai pegar aquele bolo, vai jogar numa conta, vai dizer, você tem direito. Aí chega lá, pede aposentadoria, não tem, porque não tem tempo. Daí eles ficam loucos, né? As pessoas ficam loucas. Nossa, mas eu fui lá, tinha, como que não tem? Por quê? Porque é uma simulação. Hoje, a Previdência, ela trabalha muito com robôs, principalmente para aposentadoria por idade. Se deu a idade, tem o tempo mínimo, ele vai conceder automaticamente. Se tem uma coisinha errada, ele vai negar. Mas nem sempre esta concessão automática é uma concessão correta. Por quê? Porque ela não vai avaliar corretamente. Então, às vezes, as pessoas deixam de computar tempo, às vezes o cálculo não está correto. Vai ter o benefício? Vai. Mas talvez esteja recebendo um valor que não fosse o melhor valor ou não fosse a melhor aposentadoria. E até porque a instrução normativa do INSS, que é a bíblia, né, das aposentadorias e do que o INSS segue, ela fala lá no artigo 536 que o INSS ele é obrigado a oferecer o melhor benefício para o segurado. Mas ele não faz isso. Então, ele teria que analisar muitas coisas para dar a melhor opção para o segurado. E nem sempre ele faz isso, ele dá a primeira opção do jeito que aparece. Então, por isso que também da importância, né, do advogado especialista em direito previdenciário, porque ele vai conseguir analisar tudo. Última pergunta ali, bom dia, estou com 58 anos, sempre trabalhei, só que nunca com registro e nem contribuo. Vou poder me aposentar como boia fria, que se fala? Muito difícil. O boia fria seria o segurado especial, né? Ele teria que comprovar, teoricamente, o boia fria, ele é um contribuinte individual, ele teria que contribuir. Mas a jurisprudência, né, os tribunais, eles acabaram entendendo que por ser pessoas muito simples, que não tinham documentos, a gente faz o mesmo tipo de comprovação do segurado especial. Só que ela vai ter que ter pelo menos início de documento, que ela trabalhou para alguém, recibo. Ela vai ter que provar um vínculo laboral durante 15 anos para poder se aposentar. Senão, não vai. Boia fria é bastante difícil, bem complicado. Mais uma vez eu quero te agradecer, infelizmente o nosso tempo já passou também aqui, mas lembrando que novamente em julho a Tatiana estará aqui novamente com a gente para conversar, trazer mais informações, as perguntas que a gente não respondeu, lembrando que a gente tem a nossa live lá no Facebook, o pessoal pode mandar mensagem lá, que depois eu repasso também o link para a Tatiana e ela vai poder estar dando uma orientação ainda lá. Fica à vontade para fazer suas considerações finais. Muito obrigada e até julho, né? E pelo jeito o sol já tá saindo. Já tá saindo, graças a Deus. Vai dar uma esquentada. Como né? é que é o negócio? Neblina que baixa, sol que racha, uma coisa assim, né? É uma né? coisa assim. É uma ditado, coisa assim. né? Tá, agora que eu tava vindo pra cá, não dá pra ver nada na rua. Não dá pra ver nada. Mais uma vez, muito obrigada e seja sempre bem-vinda. Boa semana pra todos. Agora, 8h44, a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já.